Olá pessoal, vamos ver mais uma outra questão bíblica. Hoje trataremos sobre o batismo. O batismo é uma fraude cristã. Certa vez, os fariseus indagam João Batista sobre o batismo que ele realizava. Perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João capítulo 1, versículo 25. A questão mais importante a se levantar aqui é: onde foi que os fariseus leram nas Escrituras em que é afirmado que antigos profetas, ou mesmo o Messias, que supostamente viria, batizaria pessoas como símbolos do perdão de seus pecados? Já que João Batista, ele batizava pessoas como símbolo de perdão de pecados, lá no Rio Jordão. Então, onde foi que os fariseus que foram lá perguntar a João Batista quem era ele, se ele era o profeta, se ele era um dos profetas, se ele era o Messias, para ele estar batizando as pessoas como símbolo de arrependimento? Isso é mentira. Essa história é mais uma peça teatral criada pelos escritores do Evangelho. Não existe essa história de que o Messias ou mesmo algum profeta viria batizando pessoas em símbolo de arrependimento. Não existe isso no Velho Testamento. Não existe em canto algum do Velho Testamento que isso tenha acontecido ou que deveria ocorrer no futuro. O perdão de pecados só se dava por meio de sacrifícios e holocaustos de vítimas ao Deus hebreu. Não havia uma outra forma para a absolvição de pecados perante a lei dos hebreus, senão pelos sacrifícios. Os evangelistas inventaram isso para reforçar a mentira do batismo, que seria a bandeira do ministério de Jesus. O próprio Novo Testamento, parafraseando o Velho Testamento, aduz que sem sangue não há perdão de pecados. Ou seja, sem os sacrifícios de vítimas vivas, conforme preconizava a lei de Moisés, não havia perdão de pecados. Existia outra forma de um hebreu se livrar de seus pecados, senão por meio de sacrifícios de animais. Embora Paulo erroneamente dissesse que os sacrifícios da lei não retirassem pecado, ele o disse levando em conta a temporalidade ou efeitos desses sacrifícios em comparação com o suposto sacrifício perene ofertado pela vida de Jesus. Mas a lei de Moisés era muito clara quando dizia que animais sacrificados tiravam sim pecados, ainda que de forma temporária. Dessa forma, tendo esses ditames da lei em mente, podemos dizer com a máxima certeza de que o batismo, como forma de absolvição de pecados, é uma farsa elaborada somente no interior do Novo Testamento, sobretudo nos Evangelhos. Não havia previsão alguma de outro meio de absolvição de pecados, exceto por meio de sacrifícios de animais. O batismo de imersão nas águas não livraria um judeu, um hebreu ou não judeu de pecados, porque isso não se encontrava na lei. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias,
antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias, capítulo 4, versículos 4 e 5. A passagem que os cristãos tentam aplicar a João Batista no Velho Testamento é essa em que é dito que Javé enviaria o profeta Elias. Os cristãos de hoje, por exemplo, eles organizam os livros do Velho Testamento de forma a induzir a pessoa a pensar que João Batista era de fato o Elias predito em Malaquias, capítulo 4, versículo 4 e 5. Veja que o livro de Malaquias é o último livro da coletânea dos livros do Velho Testamento. Ele é o último. E o primeiro livro que se coloca no Novo Testamento é justamente o livro que fala que João Batista apareceu preparando o caminho para o Messias, batizando as pessoas como forma de arrependimento. Entendeu a lógica? Até na arrumação dos livros eles tentam criar essa ilusão de que havia uma conexão entre João Batista, Elias e o suposto Messias, que seria Jesus. Só que aqui não vemos menção nenhuma de que esse Elias viria batizando e desconsiderando o que estava escrito na lei de Moisés. Pelo contrário, a passagem de Malaquias manda que se observem a lei de Moisés. Vejam, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora você tem de entender toda essa sistemática, dessa tramóia, né? Essa engrenagem de mentiras que é a religião e, consequentemente, esses escritos considerados sagrados. A história do Antigo Testamento fala que Elias subiu aos céus numa carruagem de fogo. O texto dá a entender que Elias não havia morrido. Então, num subconsciente dos hebreus, pairava a ideia de que Elias um dia ia voltar. Ele subiu aos céus, mas que um dia iria voltar. E é justamente essa profecia de Malaquias, capítulo 4, que faz alusão a essa volta de Elias. E o que dizia essa lei quanto ao perdão de pecados? Digo, a lei de Jeová, a Torá, a lei que os cristãos chamam de Velho Testamento. Eu falo Velho Testamento porque é a praxe, né? Todo mundo, todo cristão conhece as escrituras dos hebreus como o Velho Testamento. Não que isso seja a verdade, né? Mas eu falo porque é conhecido por todos como o Velho Testamento. Pois bem, ela dizia que para ficar livre de pecados era necessário o oferecimento de vítimas sacrificiais a Javé. A lei não apontava para uma outra forma de se livrar de pecados. É tanto que os 4 evangelhos fazem uma alusão aos cordeiros, animais, que eram ofertados e que, por sua morte, tiravam os pecados a Jesus. Eu quero dizer aqui que os 4 evangelhos fazem alusão a um cordeiro, né, que tirava os pecados dos hebreus, né? Eles ofertavam esses cordeiros em holocaustos como forma de
se livrar dos seus pecados, não pecados gerados de Adão e Eva, originados de Adão e Eva, que os hebreus não acreditavam nisso. Essa ideia de pecados hereditários, oriundos de Adão e Eva, isso é uma invenção cristã. Repito, se você pegar do Gênesis até o livro de Malaquias, como eles organizaram, não existe uma só passagem que diga que os hebreus passavam o pecado de Adão e Eva de geração em geração. Os pecados que a lei fala eram pecados relativos à violação da lei. Era esse pecado que os sacrifícios de animais tirariam. Eram pecados que as pessoas iam praticando em virtude de estarem violando a lei. Até porque o termo pecado ou pecar, ela vem de uma raiz do hebraico, o que quer dizer errar o alvo. Então, quem peca, ele erra o alvo. Você tem um alvo, você aponta para o alvo e você erra o alvo. Quando acontece isso, você está pecando. Era assim que os hebreus entendiam. Aí você pode perguntar, mas que alvo era esse? O alvo era a lei. Quando você agia dentro da lei, você estava atingindo a lei. Estava agindo de acordo com a lei. Quando você violava um preceito da lei, você se desviava da lei, você errava o alvo, porque a lei impunha que você acertasse, que você a cumprisse. Pois bem, esses cordeiros eram os escritores do Novo Testamento fizeram alusão a Jesus. Mas o Velho Testamento nunca fez essa alusão. Foram os cristãos que fizeram essa alusão do cordeiro que tirava pecados lá no Antigo Testamento com Jesus, que eles criaram essa ideia de que Jesus seria o Cordeiro de Deus, que é a semelhança daquele, Jesus ia tirar os pecados de toda a humanidade. Jesus era o chamado Cordeiro de Deus por causa da finalidade que esses animais exerciam na expiação de pecados dos hebreus no passado. Onde está escrito no Velho Testamento ou na lei em que o batismo em águas era maior que os holocaustos de animais? Onde está escrito no Velho Testamento que surgiria o batismo em águas? Não existe isso. Isso é uma criação do Novo Testamento. Onde está escrito no Velho Testamento que essa preparação da chegada do Messias se daria por meio de perdão de pecados, por meio da imersão em águas de pessoas, a qual daria aquelas que daria aquelas que submetiam uma consciência limpa perante Deus. Onde é que está escrito isso? Que aquele que se batizava tirava os pecados por meio de uma consciência limpa. Percebem o quanto o Velho Testamento desmente ou contradiz as doutrinas e afirmações cristãs? As doutrinas cristãs, em sua maioria, são fraudes e, por sinal, muito mal elaboradas. Elas não se sustentam quando analisadas de perto e à luz das escrituras dos judeus. Como já disse em outros vídeos, os cristãos eles criavam as doutrinas e tentavam buscar apoio ou
ou mesmo tentavam corroborar ou dar validade ou aparentar que essas doutrinas eram, vamos dizer assim, legais, por citarem passagens do Velho Testamento. Porque os cristãos, quando surgem, eles não têm o Novo Testamento em mãos. O que eles têm são as Escrituras dos Hebreus. Então, a base de suas doutrinas é as Escrituras dos Hebreus. Daí, essa toda a alusão que eles fazem de Jesus a muitas passagens do Velho Testamento. Mas o Velho Testamento não faz nenhuma menção de Jesus. Mas eles criaram esse dogma desse Messias, desse Salvador, e foram buscar alusões lá dentro do Velho Testamento. Então, tudo que havia de passagem, eles empurravam Jesus no meio. Mas todas as passagens citadas no Novo Testamento, que faz referência a Jesus como estando cumprindo tais profecias, quando vocês recorrem ao Velho Testamento, lê a passagem por inteiro, às vezes não é preciso nem ler a passagem por inteiro, uns 4 versículos antes da citação do escritor do Novo Testamento, umas 4 citações posterior a dele, você verá facilmente que está diante de uma mentira contada lá no Novo Testamento. Ele simplesmente faz uma referência para corroborar uma mentira que ele vai contar lá na frente. E o batismo é uma dessa. Não há nenhuma referência do batismo no Velho Testamento como forma de livramento de pecados. A única forma que os hebreus viam os livrando de pecados, e pecados estes que, como eu falei, não eram nem pecados herdados de Adão e Eva. Que essa ideia de pecado hereditário, derivado de Adão e Eva, não existe no Velho Testamento. Isso é uma criação dos escritores do Novo Testamento. Pois bem, o batismo não existe em parte alguma no Velho Testamento. O batismo aparece lá quando João aparece lá no Rio Jordão, pedindo para que as pessoas, os judeus no caso, se banhassem nas águas do Rio Jordão como forma de obter uma consciência limpa perante Deus. Mas a lei dos hebreus nunca disse isso, que banhar-se em rios tirava-se pecados. É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, dê seu like ou seu dislike se for o caso, e até a próxima.